Cada vez mais, apesar de haver uma clareza enorme bíblica para nós, você vê as pessoas entregando-se à maneira de raciocinar da nossa cultura. E nós podemos experimentar isso sem perceber muito, sabe? Quando nós estamos chegando de avião em algumas cidades, ou então estamos no alto de uma montanha e olhamos para elas, cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo, como as grandes cidades no mundo todo, né, no Brasil todo, você consegue enxergar do alto de uma montanha, olhando para essas cidades, uma capa de poluição, não é? Quando você está chegando de avião, se do alto, e você vê aquela capa realmente de poluição sobre a cidade. E o que é mais interessante é que nós vivemos nessas cidades, mas quando a gente está lá, né, a gente vê aquela capa de poluição tão visível à distância de um lugar mais alto, mas então nós entramos na cidade, e quando nós estamos lá, o céu está azul, o sol está brilhando, e a gente simplesmente não vê. Ou seja, quando a gente está envolvido por aquela capa de poluição, nós não a percebemos, nós estamos respirando ela, mas lá no meio dela, nossos olhos não são capazes mais de ver, nem de perceber. Talvez nossos pulmões percebam, quando estamos lá no alto da montanha, o ar mais fresco, mais limpo, mas até isso se perde, porque quando a gente está no meio da cidade há muito tempo, a gente simplesmente está tão acostumado. Assim é o pensamento da nossa cultura, queridos. Ele é tão contínuo, que a tendência é cada vez nós vermos menos ele e o repetirmos mais. E você vê que cada vez mais cristãos, eu não vou nem dizer cristãos que não ouviram a verdade de Deus, não, explicam mais suas vidas sem Deus. Agostinho, a sua famosa, o início, talvez a abertura de uma obra mais famosa, né? Tem tantas, eu não sei se a abertura mais famosa, mas na abertura das suas confissões, todos conhecem, mesmo aqueles que nunca leram as confissões, nunca tiveram com elas, né, de Agostinho: nossos corações foram feitos para ti, e nossos corações não encontram descanso enquanto não descansarem em ti. Muitas pessoas repetem isso, acreditam de maneira vaga nisso, mas na verdade elas não acreditam nisso de fato. Essa poluição contínua de um pensamento humanista que tirou Deus. Essas pessoas dizem assim agora: elas concordam com Agostinho, nossos corações estão inquietos, porque eles foram feitos para ti e não encontram descanso. Essas pessoas dizem: não, eu encontrei Deus, mas não encontrei descanso. Elas estão falando exatamente o oposto daquilo que elas diziam acreditar, que Agostinho disse e que a palavra de Deus disse. É como se você dissesse: o meu coração, ele tem vazios de paz, de alegria, que não tem nada a ver com Deus. Eu já coloquei Deus todo no meu coração e ainda ficou alguns vazios nele. Deus não foi suficiente, de tal maneira que a minha tristeza, a minha falta de paz e de alegria não tem nada a ver com Deus, porque Deus já fez tudo o que podia, Ele encheu completamente, e essa tristeza não tem nada a ver com Ele. Ela é uma coisa que não tem nada a ver com Agostinho, aquela coisa de que no nosso coração não encontra descanso enquanto não descansar em ti. Então, eu descansei em Deus e ainda estou um pouco cansado, mas essa parte do cansaço não tem nada a ver com Deus. Cada vez mais pessoas acreditam nisso. É porque a poluição, como eu falei, quando você entra na cidade, ela se incorporou de tal maneira à vida das pessoas, que elas começam a reproduzir que há partes no ser humano que realmente precisam de algo mais do que Deus para encontrar descanso, para encontrar paz. E cada vez mais pessoas, quando vão explicar isso, é óbvio que elas vão para o humanismo secular. Elas não têm como abrir a Bíblia e justificar essas declarações, que são quase blasfemas contra Deus. No livro de Jeremias, Jeremias vivia numa época muito parecida com a nossa, em que as pessoas estavam adorando vários deuses, mas eles estavam não negando Deus, estavam misturando tudo.
Sabe como as pessoas fazem hoje? Um pouco do evangelho, um pouco do humanismo secular. Eles faziam isso, eles adoravam Jeová, mas também adoravam Baal, eles adoravam tudo. Parecia muito com a nossa cultura, e cada vez mais com a igreja dos nossos dias, em que acha que realmente você pode misturar um pouco de Baal, um pouco de Deus, e você dizer: olha, meu coração, Deus de Israel não conseguiu encher ele todo e dar tudo, então eu peguei um pouco de Baal. Isso não é nada demais, porque eu sou uma pessoa muito complexa e Deus de Israel não era suficiente. Então, em Jeremias 31, a partir do 10 até o 17, diz assim: ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes: aquele que dispersou Israel vai reuni-los novamente, como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou a Jacó e o libertou das mãos que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado, e não mais sentirão tristeza. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa a ser consolada, porque os seus filhos já não existem mais. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. E depois, a gente avançando para o verso 31, diz assim: então chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Então, nós vamos direto para o Calvário, né? Ele diz assim: porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais das suas iniquidades. Então, como eu disse, cada vez mais as pessoas explicam os males da sua vida sem Deus, e elas não têm nem mais vergonha de dizer isso. Elas dizem claramente: isso aqui não tem nada a ver com Deus, eu confio totalmente em Deus, eu estou cada vez mais cheio de Deus, mas não é suficiente. Em vez de nós, ao olharmos para problemas em nosso coração, em nossa alma, e de falar: minha alma precisa estar mais cheia de Deus, eu digo: não, já tem tudo de Deus. Não é um problema de Deus aqui, é outro problema que resolveria os meus dramas interiores. Deus já tem tudo, não é? É um problema que não tem nada a ver com crer nele, me deleitar nele, experimentar mais dele. Isso não vai ser suficiente. Paulo orava pelos Efésios para que eles fossem cada vez mais fortalecidos no homem interior, pelo Espírito Santo, para conhecerem a altura, largura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E Paulo disse que todas essas coisas acontecem conosco para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações. Cada vez menos pessoas que dizem crer na palavra de Deus acreditam nessas coisas. Cada vez elas mais explicam os seus males sem Deus. É assim que cada mestre do humanismo fez: tirou Deus e tentou explicar algo. Se esperava que um filho de Deus jamais tire Deus de algo e tente explicar aquilo sem Deus,
mas está cada vez ficando mais comum. Até homens muito seculares percebem coisas que eles não conseguem explicar. Martin Heidegger, né, o existencialista alemão, famoso filósofo, nasceu em 1889, morreu em 1976, né? Ele é amplamente conhecido como um dos mais originais e importantes filósofos do último século. E, por exemplo, ele escreveu Ser e o Tempo, e que é uma das obras de filosofia centrais do século XX, né? E ele procura analisar o conceito do ser. Às vezes eu penso que esses homens, que já no princípio tiravam Deus das coisas, ainda têm uma sensibilidade maior do que pessoas que se dizem cristãs hoje. Tal a poluição que elas vivem, e não há nada espiritual que realmente as proteja disso. Qual a única coisa que pode nos proteger da poluição que sequer é vista, porque nós estamos no meio dela? A palavra de Deus. Se nós acreditamos na palavra de Deus e em mais alguma coisa, nós começamos a ter problemas. Se acreditamos em Jeová e um pouquinho em Baal, nós já estamos com muitos problemas. E ele, por exemplo, teve uma grande influência sobre outro humanista ateu famoso, Jean-Paul Sartre, não é? E mesmo Karl Marx, ele tentando explicar a sociedade sem Deus, né, a partir de tirar Deus, pensava a mesma coisa. Ambos concordavam, Heidegger e Marx, por exemplo, que você não pode entender a condição humana sem uma condição que eles percebiam no ser humano, que era uma percepção de alienação, que todo ser humano se sente alienado, e eles, no seu humanismo ateísta, não sabiam explicar por que isso era assim. Teoricamente não fazia sentido essa sensação que todo ser humano tem, tanto Heidegger quanto Marx diziam isso, de que ele não está em casa, ele é um estrangeiro, ele não se sente em casa nesta vida, neste mundo. E é óbvio que isso não encaixava com as teorias que eles tinham sobre o homem. É um sentimento de que nós não estamos em casa nesse mundo, e que esse mundo não tem as condições necessárias para fazer nós termos qualquer tipo de paz verdadeira e duradoura. Então você vê literalmente como é trágico quando alguém não tem uma casa, né, queridos? Quando alguém tem que viver na rua, ou quando alguém então é deportado da sua nação por guerras ou por enfim, catástrofes. E quando você vê nações inteiras e grupos de pessoas desamparados, é uma tragédia terrível. E o que eles estão falando aqui, tanto Heidegger quanto Marx, é que essa é uma condição de todo ser humano. Todo ser humano é caracterizado pelo que Heidegger até cunhou, não é? Onirel Fleckheit, é uma sensação que ele teve que cunhar uma palavra, porque não sabia explicar exatamente essa sensação que nós estamos vivendo fora do nosso lugar, fora do lugar onde nossos corações descansam, e sentimos que somos exilados, estamos fora de casa. E isso, é claro, levanta um monte de perguntas. É a isso que Agostinho estava respondendo: nossos corações foram feitos para ti, e nossos corações não encontram descanso. É óbvio que eles não tinham a resposta de Agostinho, mas é óbvio que a maioria dos cristãos hoje não conseguem ter nem a pergunta de Marx e de Heidegger. Eles acham realmente que existe algo neles, algo em suas vidas, em suas almas, há tristezas e falta de alegria e etc., que não tem nada a ver com Deus. Jeremias, nessa passagem, está se dirigindo a pessoas assim, literalmente pessoas sem casa. Eles foram exilados para a Babilônia, eles não tinham mais o lugar da alegria deles, não é? Tu vai ver Ezequiel dizendo como nós fomos levados para o cativeiro, como a gente podia se alegrar e cantar os hinos de Sião numa terra estranha, numa cultura cheia de deuses,
E aqui ele vai abordar realmente, vai nos dar um monte de insights sobre essa grande questão. Por que a gente é assim, de tal maneira que mesmo homens completamente seculares como Heidegger e Marx conseguem perceber isso? Como podemos chegar a um lugar onde a gente realmente se sinta a paz de estar em casa? E que tipo de vida nós teríamos ou experimentamos quando finalmente chegamos em casa? Então, por que há esse desejo em nós? Esse texto naturalmente é sobre o fato de que Israel tinha sido invadido pelos babilônios, e Jerusalém havia sido saqueada pelo Império Babilônico. Eles foram levados cativos, e a gente sabe que foi levado por levas em anos diferentes, em grupos diferentes. Primeiro a elite, logo, por exemplo, indo pessoas como Daniel na sua juventude, que iam ser preparados pelos babilônios até para serem os líderes do povo que ia ser levado para lá, mas já seriam líderes que, apesar de serem daquele mesmo povo, teriam sido educados pelos próprios e treinados pelos próprios babilônios. E eles estavam deslocados, eles estavam sem casa, o templo estava queimado, a cidade de Davi estava destruída. E isso aconteceu. Eles voltaram um dia da Babilônia. Nós sabemos que 70 anos depois eles voltariam para casa, mas todos os profetas começaram a profetizar a respeito disso, e as profecias não encaixam muito com a volta deles. A resposta é porque Jeremias, Ezequiel, Isaías, ao profetizarem sobre o retorno, eles foram lugares altos demais, não é? Para que a explicação da volta deles se encaixasse. Ele diz: o Senhor trará casa, Ele vos fará voltar do exílio da Babilônia, Ele vai trazer vocês de volta. E a coisa que a gente precisa dar atenção é que, se você olhar para essas profecias, elas estão num lugar muito mais alto do que a volta deles. É óbvio que tanto o exílio deles quanto a volta deles só apontava para algo muito maior do que o que realmente aconteceu com aquelas pessoas, porque os profetas, eles falam de coisas exorbitantemente grandes, eles estão incrivelmente sendo extravagantes, eles fazem reivindicações das promessas de Deus que são realmente enormes. E, por exemplo, Ezequiel, esta é uma previsão que ele dá que Deus faria ao trazer o povo do exílio. Deus diz assim: eu vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. E olha o que ele diz: então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ezequiel 36, 24 a 28. E no 33 a 35 diz assim: assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades, e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam, e dirão: esta terra assolada agora é o verdadeiro jardim do Éden. O jardim do Éden, queridos, ele está falando não apenas voltar, você vê, está falando que vai dar um novo coração, vai botar o Espírito dentro, e vai escrever a lei em seus corações, e eles amarão a Deus, e não o deixarão, e a terra será como o jardim do Éden. Já Isaías 35 diz assim: o deserto
de 1 ao 10, né? O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como os cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá a erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, ali haverá um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não poderão errar o caminho. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo e alegria. Alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, e gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá toda a tristeza e todo o gemido. Há outro lugar onde Isaías diz que o lobo vai se deitar com o cordeiro. Todas essas são as promessas de retorno. Isaías 11:6 diz: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno, uma criança, os guiará. Já Isaías 19 diz: naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Ou seja, essa salvação está alcançando outras nações. Já no Salmo 87, Deus diz: farei menção de Raabe e da Babilônia aqueles que me conhecem. Eis que da Filistia de Tiro e da Etiópia se dirá: este nasceu em Sião. Agora, o que os profetas estão dizendo? Eles estão falando que o retorno do cativeiro contém coisas que é óbvio que quando eles voltaram para Jerusalém 70 anos depois, essas coisas não estavam lá. As profecias sobre o retorno do exílio estão muito acima do topo literal ou real do que foi a volta do povo de Israel, de Judá para eles quando eles voltaram. Essas profecias estão acima do topo, que nunca foram cumpridas em toda a história. Nada na história jamais cumpriu exatamente o que Ezequiel, Isaías, Jeremias estão dizendo. Eles estão falando da Babilônia e da Assíria sendo levados para fora do exílio. A Babilônia, foi a Babilônia que fez isso. Está falando sobre uma salvação que alcançaria a Babilônia, que alcançaria todas essas nações. Está falando sobre o jardim do Éden, flores no deserto e córregos no deserto, e o lobo deitado com o cordeiro, e o leão com o cordeiro. O que ele está falando? O que eles estão falando, né? O que isso significa? Israel voltando era grande, e foi grande, foi extremamente importante, foi o que conduziu a história aonde ela precisava ir, para aquele momento exato, na plenitude dos tempos. O Filho de Deus vira o mundo, mas de certa forma era apenas uma imagem. A volta do exílio era apenas uma imagem, era apenas uma seta apontando para verdadeiro resgate do exílio e da alienação do homem. O que é isso? Todos os seres humanos foram feitos para uma casa e a perderam. Esse já foi o tema de alguns sermões que eu preguei. Todos nós estamos e nascemos no exílio, fora de casa, e de tal maneira que mesmo homens como Marx e Heidegger podem dizer isso. Nós sentimos isso. Cunhou palavras para explicar como todos nós sentimos que esse mundo, eles que diziam que nós somos só matéria que veio sem propósito para esse mundo, não devíamos sentir, que é uma sensação de que nós não somos, que esse mundo não é a nossa casa, não é o lugar onde nós podemos encontrar descanso de forma nenhuma. A Bíblia está realmente dizendo, e a única maneira que você pode entender essas profecias que estão tão acima do topo da volta de Israel da Babilônia, que Deus diz: eu vou curá-los do seu exílio.
ele não está apenas falando sobre Israel voltar da Babilônia para Judá, né, para Jerusalém. Ele está falando da raça humana. Ele diz: há um exílio final e eu vou acabar trazendo homens de todas as raças, tribos e nações desse exílio no qual o homem está. A Bíblia diz que Deus nos fez para uma casa, mas nós perdemos nossa casa, o lugar onde tem todas as coisas que nossos corações, almas precisam. E primeiro de tudo, Deus nos fez para um lar. Em Gênesis 2, quando Deus nos criou, Ele nos colocou num jardim do Éden, e Ele foi nossa casa. E quando a gente pega essa ideia, a gente pode olhar uma ilustração negativa. Primeiro, nós precisamos de determinadas coisas para vivermos. Nós fomos feitos de tal maneira que um peixe se sente em casa na água, mas você não se sente. Nós nos sentimos em casa, entre aspas, no nosso corpo físico, de maneira limitada, fora da água, mas não nos sentimos no nosso ambiente adequado, dentro da água ou debaixo da água. Então, se você fosse levado para um outro lugar, para um outro planeta, e você, normalmente, mesmo quando a gente voa de avião, a cabine é pressurizada para que se mantenha aquilo que é adequado aos nossos corpos, mesmo aqui no nosso planeta. Quanto mais alto, menos ar há, e nós não poderíamos sobreviver aos voos que a gente faz a alguns 1000 metros de altura se não tivesse as cabines pressurizadas. A temperatura é muito baixa. A gente às vezes está no voo e diz assim: lá fora está 50 graus abaixo de zero. E a gente está ali com nossas blusas comuns, porque a cabine está mantendo as condições daqui de baixo. A pressão, a quantidade de ar. Lá, a essa altura, quase não tem ar nenhum. Não tem ar nenhum para você respirar. O Everest, a 8.000 metros, diz o quê? É a zona da morte. Ninguém pode viver lá mais do que alguns minutos. Eles sobem lá, ficam um pouquinho e descem. E mesmo assim muitos morrem, não é? Porque não é um lugar adequado para nós vivermos. Nós sentimos que aquele ambiente ali, nós estamos alienados daquele ambiente. Nós e aquele ambiente não combinamos. Aquele ambiente nos mata, nos mata muito rápido. Eu estava vendo outro dia, até Mateus estava mostrando as pessoas que vivem no lugar mais alto no mundo, e é tão alto, não é? É meio inóspito, e a média de vida lá, mas há um povo que vive lá, não sei porquê, a média de vida lá é 36, 40 anos de idade. Agora, por que alguém viveria num lugar onde a média de idade é essa? Exatamente porque é tão alto que não tem aquilo que é necessário para que a vida seja um pouco mais longa do que isso. Isso é para ver como nós precisamos de ambientes que sejam, que a gente possa no mínimo chamar de casa, que tenha as mínimas condições de chamarmos de casa, de um lar. Mas se a gente então está num outro planeta, se o nosso planeta é assim, imagina se a gente está num outro planeta e você abre a porta da sua nave que estava lá pressurizada, igual os aviões são, igual as naves são, e você respira, então você logo perceberia: eu não sou daqui, não sou daqui. Esse aqui não é minha casa, não é meu lar. Isso aqui é um lugar, é um ambiente para o qual meus pulmões não foram feitos. Por exemplo, Marte. O nosso pulmão foi feito para viver num lugar, numa casa que tem 20% de oxigênio na atmosfera. É onde nossos pulmões funcionam bem. Por isso que quanto mais alto, mais complicado vai ficando, vai tendo menos oxigênio. E como eu falei, 8.000 metros no Everest, você está na zona mortal, não há oxigênio suficiente para os nossos corpos. Mas imagina, Marte tem 1,5 de oxigênio na atmosfera. Nós falamos de 20. Então é óbvio que lá os seus pulmões iam tentar sugar oxigênio, mas eles não encontram. 1,5 é muito pouco.
não é totalmente desprovido de ar, de oxigênio, mas 1,5. Você precisa de 20. E seus pulmões não funcionam a não ser para 20, porque eles foram feitos para funcionarem a 20% de oxigênio na atmosfera. Ainda bem que não é mais, né? Se tivesse mais um pouquinho de oxigênio na atmosfera e você acendesse um palito, você explodiria o mundo. Então você sente não alienação espiritual, física. Há uma alienação física se alguém te coloca debaixo d'água, porque teus pulmões não podem funcionar na água. Você se sente logo fora do seu ambiente. Se as pessoas manterem a minha cabeça abaixo dessa água por mais alguns minutos, eu vou morrer. Esse ambiente, eu sinto a alienação desse ambiente. Alguns animais que não são peixes, eles podem viver mais, mas não muito. Outro dia eu estava vendo uma história legal assim no Twitter, se eu não me engano, né? Agora é X, sei lá, de um pescador assim, mas ele não estava a trabalho, né? Mas ele mergulhou e de repente um golfinho estava subiu meio tenso, e ele acabou achando muito tenso, muito cercando ele, o golfinho. Ele percebeu que o golfinho queria dizer alguma coisa a ele, assim, sei lá. Então ele mergulhou, era um mergulhador profissional mesmo, sem equipamento. Ele mergulhou e lá, uns 15 metros, tinha outro golfinho preso numa rede. E ele então subiu rápido e pediu à filha dele, que também é mergulhadora, não uma expert igual o pai, mas uma boa mergulhadora, pediu que ela pegasse uma faca rápido e viesse com ele. Então eles foram lá, cortaram a rede rapidamente e o golfinho subiu. Porque o golfinho só pode ficar sem respirar, apesar de não ser igual nós, ele pode ficar mais tempo, mas 10 minutos, 12 minutos sem respirar. E aquele golfinho preso ia morrer, afogado, né? Então foi no limite. Aquele golfinho, quando chegou em cima, respirou e estava no limite, né? E logo depois ela estava grávida, né? E nasceu um golfinho logo depois. E aquele era macho e a que estava presa era fêmea. Então é uma bela história, mas você vê, mesmo o animal que está vivendo no mar, por não ser a casa dele realmente, ele está alienado, ele não pode ficar lá mais de 10 minutos, não é? Porque ele não é exatamente um animal que pode tirar da água os seus recursos. Então aquele bicho estava sobre alienação. Então isso quebra você, isso mata você, isso quebra, mas é uma alienação física. Quando Agostinho está dizendo nossos corações foram feitos para ti, ele está falando sobre alienação espiritual da alma. Agora os crentes estão inventando que há uma alienação da alma deles que não depende de Deus. Do que depende? Essa é uma alienação física. Você começa a quebrar, porque você não foi feito para uma atmosfera de 1,5 de oxigênio como Marte. Não se encaixa no como você foi feito, no seu design, não se encaixa em como seus pulmões funcionam. Não só isso, você não só experimentará essa alienação física, você vai experimentar também, mesmo que você estivesse numa nave que caísse num lugar desse, e você ainda tivesse muito oxigênio, você ia sentir uma alienação psicológica e social, porque o outro planeta não haveria ninguém a não ser você, e você precisa de outras pessoas. Você sente essas duas coisas. Por exemplo, dá um filme, acho que é Marte o nome do filme, né? Perdido em Marte, com Matt Damon. Ele fica lá em Marte, esquecem ele, o pessoal volta achando que ele morreu, mas ele morreu, ficou em Marte. E ele consegue de maneiras incríveis lá, com o recurso que ele tinha, ainda conseguir plantar, colher lá dentro das estruturas, mas ele se sente totalmente destruído psicologicamente, porque apesar de ele estar conseguindo, ele está totalmente sozinho naquele lugar, naquele planeta. Não há nenhuma chance dele ter mais contato com nenhum ser humano, e isso quebra, não é? Mesmo que você estivesse no seu próprio ambiente, como Tom Hanks, como náufrago. A gente sabe como ficou famoso, ele bota a mão numa bola com sangue, fica aparecendo assim uma cara, não é? E ele dá um nome à bola de Wilson, começa a conversar, porque ele precisa conversar com alguém. Ele está ficando louco, não é?
isolado, sem ninguém para conversar, sem ninguém, enfim. E isso mostra as necessidades de um lar, de todas as formas que nós temos. Eu escrevi um artigo, estava no site, blog, né? Agora não está mais no ar, sobre um filme chamado O Passageiro. É um filme de 2016, não é tanto tempo assim, não é? E é um filme que as pessoas vão, igual os europeus saíram das suas terras, não é? E vieram para a América, não é? Uma coisa meio aventureira, mas buscando o quê? Buscando uma vida melhor, buscando, por exemplo, os puritanos fizeram isso, né? No Mayflower. Por quê? A perseguição foi tão grande, tanto tempo, chegou uma hora que eles pensaram: olha, é melhor enfrentar a América selvagem, né, com índios, perigos, sem conforto, deixar as melhores cidades do mundo na época, como Londres, não é? E viver no meio do selvagem, mas poder ter um lugar em que nós podemos viver para Deus e sem essa perseguição sem fim, do que ficarmos aqui com os confortos. Então eles fizeram viagens e foram para aqueles lugares inóspitos, não é? Outros já fizeram isso não pelos motivos que os puritanos fizeram para melhorar de vida, para tentar achar ouro, sei lá, né? Atravessaram o Atlântico com todos os perigos daquela época de se fazer isso. E nesse filme, O Passageiro, eles estão fazendo isso, mas só que já não é mais atravessar um oceano, eles estão indo para um outro planeta que eles acharam longe daqui, mas que tem todas as condições da Terra, onde as pessoas poderiam começar uma nova vida e teriam chances de ter uma vida melhor. Mas só que a viagem durava 120 anos, e a gente sabe que a gente não vive isso tudo. Então, se eu tenho 30 anos e eu ia chegar com 150 anos, mas eu ia morrer antes, então ninguém podia ir. Mas então se desenvolveu lá uma tecnologia que você ficava numas câmeras meio que hibernando, né? E tua idade ficava parada durante 120 anos, para que quando você chegasse lá nesse planeta e pudesse começar essa nova vida, você chegasse com a idade que você tinha aqui. Você ficou dormindo esses 120 anos, e você se dormiu com 25 anos, você, quando acordasse lá, que essa câmera abrisse, essa cápsula abrisse, você ia estar com os teus 25 anos, e então ia poder viver o restante da sua vida naquele planeta e construir sua família e etc. Tudo bem, a nave está toda equipada com todas as coisas confortáveis possíveis, não é? Para que quando chegassem lá tivessem todos os recursos e confortos. Mas no meio da viagem, no meio não, logo assim, alguns anos depois do início da viagem, uma das cápsulas dá um defeito e abre. E então esse rapaz sai, ele acorda e descobre que ainda falta 90 anos para chegar. E agora ele vai fazer o quê? Ou ele conserta o troço, entra naquilo e berra de novo, ou ele vai morrer, porque 90 anos, ele já tem, sei lá, 25, 30 anos. Ainda vai levar 90 anos para chegar, ele não vai chegar, ele vai morrer. Então ele fica vivendo ali naquela nave gigante, com todas aquelas cápsulas, com uma quantidade enorme de pessoas ali hibernando, que estão indo, mas ele não pode ter contato com elas, porque elas estão lá hibernando, e elas vão chegar, se elas continuarem ali, só a dele que abriu, mas ele tem todo o conforto. Ele está como se estivesse num grande navio luxuoso de cruzeiro, né? Então tem comida, tem jogos eletrônicos, tem filmes, tem tudo para ele lá, mas ele vai morrer, ele não vai chegar. E ele começa a sentir uma necessidade enorme. Ele fica pensando em abrir câmeras lá de algum engenheiro que sabe consertar a máquina, mas ele não consegue pensar em nada. Ele fica naquela luta com o egoísmo de abrir uma cápsula, pelo menos, para ter uma companhia, já que ele vai viver ali mais 60 anos e morrer, para ter alguém com ele, que viva com ele, etc, né? E há todo um drama assim. Por quê? Porque apesar de ter todos os confortos, ele ainda sente uma alienação. Ele está sozinho, vai viver sozinho, há conforto ali, há remédios, mas ele não vai ver ninguém até morrer. E aquelas pessoas só vão perceber que ele morreu
quando descobrirem o corpo dele, ou os restos mortais dele, daqui a 90 anos, quando eles finalmente chegarem lá e abrir, não é, as cápsulas, não é? Então aquelas 5.000 pessoas estão lá, mas não estão lá para ele, e ele não vai chegar, e está toda uma história interessante a respeito disso, não é? Então ele começa a sofrer esse colapso psicológico, porque ele precisa de alguém. Chega uma hora que ele está lá um tempão já, com todo o conforto, mas ele precisa de alguém, e isso vai ser uma das o tema central do drama que ele vai viver nessa história. E se você vai ter que viver em algum lugar, mesmo que seja um ano, né? Às vezes você vai para um lugar, tem que ficar só um ano aqui, você acaba dando um jeito daquilo se parecer contigo, né? Você começa a botar uns quadros, você dá um jeito, porque você quer que de alguma maneira você sinta-se um pouco em casa ali, mesmo que você saiba que vai ficar pouco tempo. A nossa casa é um lugar muito adequado para nós, não é? Nós podemos realmente no meio da noite andar na escuridão em nossa casa. A gente sabe para onde está a cozinha, para onde está a sala, para onde está o banheiro, a gente sabe o que tem na frente, o que tem no corredor. A gente realmente pode se mover na penumbra ou na escuridão dentro da nossa casa. Se a gente estivesse na casa de alguém de um amigo, e naquela primeira noite lá faltasse luz, você não sabe nada, você vai esbarrar em tudo, vai quebrar tudo, você não tem como se mexer, você não sente, o ambiente todo é estranho para você, e sem o sentido da visão, você está completamente perdido. As pessoas até dizem, eu nunca fiz isso, eu nunca tive essa preocupação, mas dizem que é sábio, se você vai passar a noite num hotel, mesmo que seja uma noite só, você chegar na porta do seu quarto, fechar os olhos e decorar todos os caminhos. Se eu quiser, se eu precisar descer pela escada no meio da noite, na escuridão, a escada fica para lá no corredor, eu vou andar e vou virar à direita e vai estar à frente, e a porta abre dessa forma, e você tem que imaginar todas as coisas sem enxergar, se você estivesse na escuridão. Por quê? Porque se pegar fogo, se acontecer alguma coisa durante a noite, no andar que você estiver, não haverá luz e você terá que sair sem depender. Você vê, então, como aquele ambiente estranho, você vai ter que, às vezes, decorar rápido isso, porque você nunca sabe quando vai acontecer uma tragédia assim. Então você vê que a gente é muito sensível à alienação, a estar em um lugar estranho. A gente não se sente seguro, a gente não se sente tranquilo. Se acontecer qualquer coisa fora do comum, nós não vamos saber. Há pessoas que vão fazer passeios de barco, botam aqueles coletes, mas elas estão com medo. Tomara que o barco não afunde, porque se eu ficar no mar ou no meio da água, eu não tenho nenhuma habilidade aí. Os que têm habilidade vão ficar mais tranquilos, porque qualquer ambiente assim não suporta as nossas capacidades físicas, psicológicas e sociais, não conseguem se sentir à vontade nesses lugares estranhos. Nós sentimos essa alienação. Então Deus nos fez e nos colocou no Éden, o único lugar onde todas as nossas capacidades se encaixavam ao máximo. Todas elas, minhas capacidades intelectuais, minhas capacidades estéticas, sociais, psicológicas, espirituais, emocionais, tudo era perfeitamente suprido. Cada uma dessas capacidades era absolutamente sustentada perfeitamente naquele lugar que era realmente a minha casa. E a primeira coisa, o que aconteceu é que nós somos feitos para essa casa, e fora dessa casa tudo é estranho para nós. E a segunda coisa que a Bíblia nos diz é que todos nós perdemos essa casa em Gênesis 3, né? Gênesis 2 diz que quando nós escolhemos ser Deus de nós mesmos, quando nos encurvamos para o nosso ego, e quando achamos que nós mesmos podíamos ser o Senhor das nossas vidas, essencialmente nós perdemos nossa casa e estamos no exílio. Estamos num lugar onde não pode nos sustentar
emocional, psicológica, espiritualmente e fisicamente. É um desastre a vida humana. Não fomos feitos para o exílio, mas estamos no exílio. Nós perdemos o jardim, nós perdemos nossa casa e não podemos encontrar nesse exílio nada que sustente nada das nossas vidas. Não é que o exílio consegue sustentar a gente em parte e não consegue em outra parte. Nós não temos sustentabilidade nem psicológica, nem espiritual, nem física, nada. Tudo se foi. E nós pensamos em lugares inóspitos, né? Um outro planeta, o alto do Everest, no fundo do mar, mas nós pensamos, mas se a gente conseguir voltar para a terra, né? Ou para o nível do mar, ou para fora da água, nós vamos então estar no lugar certo. Mas a gente sabe que não é verdade, não é? Porque veja, no mar você vai morrer em alguns minutos, porque você não pode ficar sem respirar mais do que 6 minutos sem danos irreversíveis. Logo depois você vai estar morto. Então realmente você sente de maneira mais rápida a alienação debaixo d'água. Em Marte você teria o mesmo problema do mar, né? Você não tem como respirar, a quantidade de minutos seria a mesma. Dependendo do lugar que você estivesse, por causa de pressão, etc., você morreria mais rápido por outros fatores que não é respiração. Mas você pensa, agora não, eu estou morando aqui, numa cidade no nível do mar, 20% de oxigênio, está tudo certo. Não, nós ainda sentimos a alienação. Nós só vamos demorar a morrer mais, mas vamos morrer. Não há, mesmo naquilo que a gente encontrou como mais adequado, aquilo que pode sustentar nossa vida física, espiritual, emocional e psicológica. A tragédia é que algumas pessoas acham que alguma coisa de Deus e mais algo desse lugar é que vai trazer isso a nós, de tal maneira que eu digo, não, só Deus não pode. Eu abracei e tenho tudo que Deus é, mas ainda não é suficiente, porque eu não fui feito para Deus, eu fui feito para mais do que Deus, de tal maneira que ter Deus completamente ainda não me dá paz. Não é que eu precise de mais de Deus, é que isso que eu tenho não tem nada a ver com Deus. Como isso poderia ser? Então como é que Deus poderia ser a tua habitação? Como é que você poderia dizer como Moisés, tu és a nossa habitação em toda a eternidade? Então mesmo nesse mundo você está se desgastando, você está quebrando, você está morrendo. Como eu disse, às vezes eu percebi em homens totalmente seculares, ateus, os grandes mestres do humanismo secular, muito mais sensibilidade à tragédia humana do que em cristãos, queridos. E eu acho que Camus, por exemplo, não é, filósofo, autor, francês, né, jornalista, e seus escritos contribuíram grandemente para a filosofia conhecido como absurdo, né? Ele ganhou um Nobel em 57. Ele é existencialista, mas não gostava de ser chamado de existencialista. E eu li a obra de Camus quando eu tinha 17, 18 anos. E isso realmente me afetou, me chamou a atenção para algumas coisas que talvez eu não tivesse tido no ambiente da igreja onde eu cresci. Então escute com cuidado. A gente às vezes tem que prestar atenção, já que não usam às vezes as palavras mais simples, as ideias às vezes parecem não ser escritas para você entender assim mais facilmente e rapidamente, mas ele diz assim: a beleza é insuportável, nos leva ao desespero a beleza,
porque ela nos oferece por um minuto o vislumbre de uma eternidade que gostaríamos de estender ao longo de todo o tempo, mas não temos esse consolo. Vemos ela fugazmente nisso e naquilo, vemos nessa mulher, vemos nessa carreira, vemos nesse apetite, vemos nessa paisagem, vemos nessas coisas. Para colocar tudo em poucas palavras, ele diz: porque essa ânsia de viver em membros que estão destinados a apodrecer. Porque há essa ânsia em nós que parece ser mais do que matéria, quando nós só somos matéria. Ele é ateu, não é? Um humanista secular que, enfim, o homem, tudo que ele fala sobre o homem, a alma, etc., ele acha que é só matéria. Então ele está dizendo, para colocar tudo em poucas palavras, porque essa ânsia de viver em membros que estão destinados a apodrecer. Para a maioria dos homens, a aproximação do jantar, a chegada da carta de alguém que você ama, ou o sorriso de uma menina passando, são suficientes para ajudá-los a contornar essa ânsia no coração. Mas o homem que realmente pensa, que gosta de cavar em ideias, encontra-se cara a cara que essas coisas particulares tornam sua vida impossível, infeliz e insuportável. Ele vive com a sensação de que a vida é inútil, dá origem a toda a angústia que está no seu coração. Do puro viver contra o rio, todo ser pode ser superado com repugnância e revolta, e essa revolta do corpo é o que se chama náusea. Aqui está o que ele está dizendo. É simples, mas é muito profundo. Ele diz que quase ninguém quer realmente enfrentar as implicações da morte. Sabe que a Bíblia diz que por pavor da morte todos eram escravos de Satanás? Então, Camus está dizendo, sem acreditar na Bíblia, que todos têm um pavor da morte, mas quase todas as pessoas não querem encarar isso. Então eles fingem que não vão morrer, porque eles não podem suportar a náusea. Há pessoas que estão sentindo essa náusea de várias formas, estão dizendo que não tem nada a ver com Deus, nem com a morte, nem com nada disso. Elas estão querendo atribuir ao que nem Camus atribuía, a simplesmente um defeito em qualquer lugar. Ninguém quer enfrentar, Camus está dizendo, o filosófico, o emocional. Eles não querem enfrentar as implicações da morte no mundo sem sentido, que Deus não existe. A maioria das pessoas, a maioria não quer pensar sobre isso, então eles pensam em encher a vida deles, ele diz, de sexo, de comida e de fazer coisas, e eles viajam, e eles tentam de todas as formas não pensar na náusea. Mas ele diz, a beleza é insuportável, porque ela nos leva ao desespero, porque ela nos dá por um minuto o vislumbre de uma eternidade que gostaríamos de estender ao longo de todo o tempo, mas nós sabemos que não podemos. Então, quanto mais beleza, maior é a náusea e o desespero dos nossos corações. Esse é um mestre, é um dos maiores filósofos, humanistas que nós temos. E eu já disse que até o Rei Leão, ele fala, o Mufasa fala de uma maneira bonita para o seu filho, né? Porque o filho pergunta, pai, não é estranho, nós somos o rei, mas a gente mata as zebras. Ele diz, isso é um círculo da vida, filho. Tudo aqui é assim, porque a Disney está ecoando esse humanismo secular, apesar do discurso para muitos que pensam sempre superficialmente, não estão enxergando, né? Ele está dizendo, olha, a gente come as zebras, mas a gente também morre, aí a gente vira fertilizante, e aí a gente fertiliza a planta que cresce, e aí a zebra vai e come a planta que foi fertilizada pelos nossos corpos, que viraram fertilizante. Não é maravilhoso? É o ciclo da vida, é o círculo da vida. Esse ciclo é assim, a gente vai virando, tudo que a gente ama vai virar fertilizante, tudo que você vê de belo vai virar fertilizante, e vai então virar comida,
daqueles outros seres sem sentido que também vão existir. E aí alguns vão devorar esses seres, outros não vão devorar, mas nós que devoramos também vamos virar fertilizante. Então, basicamente, em outras palavras, quando você morrer, você se torna fertilizante. Todas as belezas que você conhece se tornam fertilizante. Todas as mães estão olhando para o seu bebê e ele é mero fertilizante. Todas as coisas que nós amamos, na verdade, devia estar uma etiqueta: fertilizante. Não é lindo isso? Isso é lindo. Camus está dizendo: isso é a náusea, isso é o desespero. Essas coisas despertam em nós um desejo de eternidade. E nós sabemos, ele diz como um filósofo ateu, humanista, secular, nós sabemos que não existe nada disso. Camus está dizendo: não é um pensamento adorável, é um pensamento horrível. Camus diz então que um mundo em que todos que você já amou ou vai amar e que sempre amará vão se tornar fertilizante, não podem te dar paz. Todas as coisas em que você consegue ou que você pensa encontrar felicidade não passam de fertilizantes. Então todo mundo acaba por jamais lembrar de algo que você já fez. Daqui a algumas décadas você vai ser um fertilizante há tanto tempo que ninguém vai lembrar que você existiu. Não é um mundo que sustente, Camus está dizendo, os desejos profundos da nossa alma. Ninguém tem um desejo de ser um fertilizante. Qual é o desejo mais básico dos nossos corações? É ter amor passado que pese em nosso futuro para sempre. É ter uma beleza que não vai embora. É ter aqueles momentos eternizados. É que quando fazemos algo que conta, gostaríamos que aquilo contasse para sempre. É que gostaríamos que se algo tivesse valor para nós, tivesse um valor para sempre. Esse mundo não pode sustentar esses anseios do coração. E é por isso que Agostinho está dizendo que nossos corações são inquietos. Ele vai além de Camus, mas pelo menos esses homens são profundos. Uma pessoa que diz que é serva de Deus ou servo de Deus, que Deus todo não foi a sua paz, essa pessoa sequer consegue ser profunda, queridos. Não é nada admirável. É mais admirável a mente de um homem ateu como de Camus, porque pelo menos ele parece conhecer mais o drama humano do que pessoas que falam coisas fúteis só para as pessoas se sentirem bem. Camus chama isso de pessoas que estão falando em sexo, em comida e não querem falar sobre o assunto porque eles não querem se sentir mal. Hoje nós vivemos uma cultura que quer que todo mundo se sinta bem, não falando nada que tenha contato com a realidade. E até nós começamos a dizer para as pessoas, em vez de falarmos como Agostinho, não encontramos descanso enquanto não encontramos descanso em Deus, começamos a dizer como aquela pessoa não encontrou descanso em Deus, de que Deus realmente não é todo o descanso que você precisa. Não se sinta mal, você já tem Deus todo, é que Deus não é suficiente mesmo. O problema não está em você, o problema está em Deus, que não pode ser sua paz. O problema não está em que você precisa conhecer mais de Deus. O problema é que você já conheceu Deus completamente e Ele não é suficiente. Então não se sinta mal. O problema não é você, porque nós só queremos que as pessoas se sintam bem. Eu prefiro ser como Paulo. Eu oro para que vocês conheçam mais Cristo. Se há alguma coisa em vocês que não está cheia e plena, é porque não está pleno de Cristo, porque não falta nada nele. Ele é a nossa paz. Se falta paz, falta Cristo. Não pode ser outra coisa. Até Camus sabe que esse mundo não pode dar essas coisas. Então,
não pode nos sustentar, sabe? Eu gosto de ver filmes, peças, livros e olhar, porque da mesma maneira que você lendo Heidegger, eu citei Marx e Camus, e você vê uma profunda descrição do que a Bíblia faz nessas pessoas. Você vê então que você sempre pode ver esses ecos em todas as coisas, não é? Talvez eu gostasse de ter um canal no YouTube tipo Mito, Histórias e a Verdade, pegando filmes, peças, histórias, mitologia, todas as coisas, e vendo como cada uma dessas coisas mostra como o ser humano está expressando de alguma maneira a sua alienação, e como não encontram soluções. Mas como é interessante. Há um filme que eu já mencionei, de Geraldine Page, né, que morreu em 87, né, chamado O Regresso para Bountiful. Um filme de 85. E é simplesmente a cidade onde ela nasceu. E agora ela está com idade, não é? E ela finalmente foi aplaudida por esse filme, ganhou Oscar, né? Ela que já tinha concorrido a tantas vezes, mas não tinha vencido. E o filme trata sem maior sentimentalismo das dificuldades que cercam o envelhecer, coisa que a nossa geração também é a mais fútil. Ela realmente pensa que pode lidar com os problemas da velhice só com maquiagem, ajeitar a cara, não é? E então ela fica cada vez mais angustiada, porque saídas fúteis deixam nosso coração mais desesperado, queridos. Até cristãos agora estão além, né? O autor de Eclesiastes diz: debaixo do sol tudo é vaidade. Ele está dizendo, numa vida sem Deus, se você não olhar para Deus, olhar para as coisas debaixo do sol, mesmo se você fosse eu, Salomão, com toda a sua glória, você ia ver que tudo isso é fútil, não resolve os dramas do nosso coração, é náusea, se ele pudesse usar a palavra de Camus. Mas então, nesse filme, ela está viúva, está idosa, e ela está infeliz, lidando com os dramas de envelhecer e da morte que está se aproximando, não é? E ela pensa, olha, a única maneira de eu tentar resgatar alguma coisa é voltar para a minha velha cidade, não é? Que é Bountiful, e é uma cidade no Golfo do Texas. E ela volta, ela pensa, não tem mais nada, eu andei pelo mundo, vivi, casei, estou viúva, estou velha, acho que a única coisa para me encontrar um pouco de alegria no fim da vida é voltar para onde eu cresci, onde papai e mamãe viveram, onde as histórias da minha adolescência e juventude aconteceram. E então ela pensa nisso, e é uma forma de recuperar um pouco de força, de dignidade, para enfrentar esses anos, não é? E ela chega lá, e o que acontece, queridos? Todas as pessoas que ela conhecia tinham morrido ou ido embora, igual ela foi. Não tinha ninguém lá. A cidade que ela lembrava não tinha mais nenhum rosto que ela conheceu. Todo mundo foi enterrado. Ela podia ver todo mundo, visitar todo mundo no cemitério da cidade, ou então tinha ido embora, igual ela foi embora. Não tinha nada lá para ela. Aquela sensação de que voltar para lá faria ela se sentir um pouco melhor, então não existia. E então ela vê a sua própria casa, e a própria casa dela é só uma ruína. É só a casa, sabe, onde ela cresceu, a casa do vovô, do tio. E você vê, se você voltar para lugares que você achavam incríveis, mesmo que eles não tenham se transformado em ruínas, porque algumas coisas que ela encontrou não eram ruínas, tinham sido preservadas, estavam iguais ainda à sua juventude. Mas se você encontrar, você vai ver que a sua lembrança era maior do que a realidade.
Não é assim, queridos? Se você ficar muitos anos sem ir ao lugar onde a sua avó morava, e você tem aquelas recordações maravilhosas naquela cidade, e você voltar, mesmo que a casa esteja igualzinha, você vê a casa é menor do que eu lembrava, tudo é menos grandioso do que você lembrava. Na tua lembrança tudo era maior, tudo era melhor, tudo era mais encantador do que quando você encontra. Há até uma certa decepção em encontrar as coisas que para você, algumas coisas não, porque era um lugar lindo e virou, sei lá, um shopping center, mas algumas coisas estão exatamente como eram e ainda assim não eram como eram, porque o que eram na sua mente, o que eram nas suas lembranças e que produzia alguns sentimentos nostálgicos, quando você vê a realidade você pensa, não era assim. Quando você volta, você encontra até as partes que não mudaram, você percebe que elas realmente nunca foram grandes quanto você lembrava, ou quanto você queria crer que elas eram. Em outras palavras, até mesmo a casa que você se lembra, você nunca teve, aquilo era só uma coisa da sua memória, aquelas coisas grandiosas, aquelas coisas maravilhosas só estavam na sua mente, não estavam na realidade. Agora que você voltou e está vendo a realidade, você vê, era muito menor. A Bíblia diz que a casa que seu coração procura de fato, até a casa que o seu coração lembra, nunca você teve aqui. É por isso que Heidegger e Marx não entendiam como você pode sentir uma necessidade de um mundo que nunca existiu. Eles acreditavam que nós somos frutos de nada, do acaso, materialista. Então como é que você pode sentir falta de uma coisa se você só existe em determinada coisa? Você não pode sentir falta de uma coisa que você nem nunca viu e nem pode ansiar, porque você só faz parte daquilo que existe. O Salmo 90 diz o que é sobre Deus: Senhor, Tu tens sido a nossa casa, nossa morada, a nossa habitação por todas as gerações. Isaac Watts, né, ele tem um hino baseado nesse Salmo 90, que é um Salmo de Moisés, não é? Tu és o nosso lar eterno. Deus é o lar que perdemos, não é? Deus é a casa que de alguma forma ainda há uma lembrança em nós. É isso que Agostinho estava dizendo. Agora, os cristãos estão respirando um ar humanista secular tão profundamente que eles começaram a acreditar que Deus não é essa casa. Eles dizem, não, eu já tenho essa casa, mas essa casa não é a casa que meu coração realmente precisa. Então eu tenho muitas necessidades e há muitas coisas faltando na minha vida, mas não tem nada a ver com Deus. Eu tenho Deus, eu creio nele completamente, mas ele não é o lugar. Essa pessoa não pode dizer, tu és a nossa habitação de eternidade em eternidade. E nós temos essa recordação, mesmo homens como Marx, como Heidegger têm, de que esse mundo, essa vida, isso que Camus chama de náusea, não pode ser. Como é que a única coisa que nós conhecemos e fazemos parte pode nos dar náusea, porque nós ansiamos por algo que nós nunca existiu, nunca tivemos? Como alguém pode ansiar por um lugar ou uma casa que nunca existiu? Isso não fazia um sentido. Primeiro, evite a ingenuidade de que Camus estava falando, não é? Que ele disse que o perturbava, que a maioria dos seres humanos tentam lidar com o seu desespero, com a sua angústia, realmente achando que sexo, paisagens e sabores vão realmente lidar com isso, quando na verdade todas essas coisas aumentam isso, porque você queria a eternização de coisas que essas coisas só tocam, mas nunca podem realmente fazer. Então nunca pense, se eu tiver uma grande família, eu vou ficar bem. Camus diz, é um tolo, essa pessoa não pensa muito. Ou se eu tivesse uma grande casa, eu ficaria bem. Se eu puder ter essa profissão, eu vou ficar bem. Se eu puder casar e ter filhos, eu vou ficar bem. Se eu ganhar mais, eu vou ficar bem. Se eu tiver reconhecimento profissional, eu vou ficar bem. Camus diz, tolos, as pessoas são tolas. Agora, como um homem assim pode pensar, às vezes de maneira mais profunda, que alguém que diz ser cristão, que não precisava chegar a essas conclusões matutando, mas simplesmente crendo na palavra de Deus?
Ele disse que essas pessoas são completamente ingênuas ou estúpidas. Não tente mascarar sua falta de moradia espiritual profunda, pensando que se você construir uma grande família, você vai ter esse lar. Não pense que ter um filho vai resolver isso, nem casar, nem conhecer mais paisagens, mais praias, mais montanhas. Se você construir uma casa suficiente, grande e maravilhosa, então ele diz, não vai mudar nada, porque não vai lidar com isso, não lida com isso, não faça isso, não vai funcionar. Essas coisas que você está construindo vão desmoronar também, vão cair aos pedaços. Aquela mesa maravilhosa da família vai desmoronar. Há anos atrás, queridos, estava meu pai, minha mãe e todos os meus irmãos sentados todos os domingos juntos. Meu pai e minha mãe não estão mais nesse mundo, uma irmã minha também já não está, logo menos irmãos, logo nenhum de nós vai estar. Em segundo lugar, a outro lado, não seja ingênuo, mas não fique tão desanimado quanto Camille ficou, porque Camille, ele não era ingênuo realmente, ele tinha um pensamento agudo, profundo, mas ele disse que a única questão filosófica verdadeira era o suicídio. Essa vida é uma náusea tão grande, que a única questão que você tem realmente para pensar que é grande, é se você se mata logo, ou se você espera a morte. É isso que uma mente brilhante, sem Deus, chega, queridos. Moisés diz, Senhor, Tu tens sido a nossa morada de geração em geração. Ninguém pode dizer o Salmo 90, versículo 1, e dar um tiro na cabeça. Ninguém pode dizer, Senhor, Tu és minha morada de geração em geração. Tu és a minha casa, Tu és a minha paz, e dar um tiro na cabeça. Ninguém, queridos. As verdades bíblicas sobre a alma e um tiro na cabeça não combinam. O que Camille sentia, um tiro na cabeça, eu acho que combina perfeitamente, porque ele era um homem que podia ver a vida e chamar, é náusea. A única questão filosófica é o suicídio. Eu me livro dessa náusea dando um tiro na cabeça, ou eu espero com náusea cada vez mais crescente a natureza me matar. Camille diz que o universo não é nosso lar, mas nós não temos lar nenhum. Nós não podemos dizer, Tu, Senhor, tens sido minha morada de geração em geração. Então a única questão que nós temos é se nós nos suicidamos ou não. C.S. Lewis fala com Camille e você, se isso ressoa, ele diz, bem, por que não? Quais são as implicações disso? C.S. Lewis escreve a um homem que disse algo para ele, O homem disse para C.S. Lewis assim, eu odeio o universo. E C.S. Lewis perguntou, por quê? Porque não é a nossa casa. C.S. Lewis disse assim, embora estar com fome não prove que eu vou conseguir comida, ou seja, o fato de eu estar com fome não quer dizer que eu vou achar comida, eu posso morrer com fome. Embora estar com fome, C.S. Lewis diz, não prove que eu vou conseguir comida, certamente estar com fome prova uma coisa, existe uma coisa chamada comida. Senão eu não estaria faminto, se não existisse algo chamado comida. Eu não sentiria uma necessidade básica, visceral, se não existisse algo que fosse a resposta a essa necessidade. Nós sentimos sede porque existe algo chamado água. Se não existisse algo chamado água, num mundo onde não existisse água, existissem seres que vivem, eles não precisariam de água para viver. Então C.S. Lewis responde dizendo assim para essa pessoa, você disse que o universo material é feio, não é nossa casa, é injusto, você não gosta. Se você fosse apenas o produto do universo material, fertilizante, se isso é tudo que você é, por que você não se sente em casa no universo?
Os peixes se queixam do mar porque eles estão molhados? C.S. Lewis pergunta. Nós, seres humanos, nos sentimos molhados quando entramos na água, porque não somos criaturas aquáticas. Então por que você não se sente em casa aqui neste mundo? Por que aqui não sustenta as suas necessidades psicológicas, espirituais, físicas? Finalmente, a única explicação possível é que sua verdadeira casa está em outro lugar. Então não seja ingênuo, não é? Pense profundamente como Camus, mas não seja ingênuo como ele foi, de pensar, então, tudo é náusea, e a única questão filosófica é o suicídio. Então nós vemos o problema. O versículo 11 nos diz, curiosamente, ele não pode simplesmente trazer Israel de volta, né? Observe, porque o Senhor resgatará Jacó e vai redimir da mão daqueles que são mais fortes do que ele. Agora, o que significa? Não podemos apenas encontrar o caminho para casa, porque o homem, eu e você, não podemos encontrar o caminho de casa mais. Adão e Eva não podiam voltar, não podiam. Nós fomos expulsos. Há algo sobre nós chamado pecado. Bem, o pecado essencialmente é o egocentrismo. É nós termos feito de nós mesmos o centro da nossa existência. O pecado, por sua própria natureza, expulsa. Você conhece isso o tempo todo. O pecado te empurra para fora, o pecado te isola, o pecado te aliena. Por exemplo, se você mentir para alguém, você criou um isolamento, queridos. Pessoas complicadas vão ficando cada vez mais sozinhas. Todos que são amigos delas, amanhã vão ser pessoas das quais elas menos gostam. O pecado é assim. Se você mentir para alguém, você se alienou daquela pessoa, você nunca mais vai poder ser transparente com ela. Você vai ter que sustentar essa mentira. Você vai ter que se vigiar sempre para não falar algo contraditório. Você sempre que estiver com ela, vai ter que estar com atenção para manter aquela mentira, para não falar algo que te entregue, que não era verdade. Agora você nunca vai estar mais à vontade com aquela pessoa. O pecado te alienou dela. Você vai ter sempre talvez que inventar outras mentiras. Você tem que ter cuidado com o que você diz. Você vai ter que ter cuidado com as suas ações, porque você vai ter que proteger agora a sua mentira. Então agora há uma distância entre vocês, uma distância que não havia até você mentir. Agora essa distância vai ter que ficar lá. Você nunca vai poder chegar tão próximo. Ouça, quando você mente para um amigo, esse é o começo do fim da sua amizade. É óbvio que você pode corrigir dizendo a verdade, mas haverá cicatrizes. Quando você mente para o seu cônjuge, é pelo menos o começo do fim de um bom casamento, se não for o fim do casamento. Todo egoísmo, todo egocentrismo, todo pecado automaticamente te expulsa, te aliena de alguma forma dos seus relacionamentos. Você está fazendo isso todo instante. É o que o pecado faz. O pecado afasta as pessoas, separa as pessoas, até que no inferno não haverá nenhuma comunhão entre as pessoas. É o homo centrados em si para sempre. É horrível. Por toda a Bíblia, a pena do pecado é ser banido, é ser exilado, não é? É por isso que Jesus foi o bode expiatório. Todos nós sabemos que no Antigo Testamento, nas andanças do povo de Israel pelo deserto, uma vez por ano, eles colocavam, o subsacerdote, não é? Colocava as mãos sobre a cabeça do bode expiatório e confessava todas as iniquidades do povo de Deus sobre o bode expiatório. E aquele bode não era morto, e Jesus simbolizou os dois animais, o que era morto e o que não era morto. E o bode expiatório era expulso, era alienado, era abandonado, porque o pecado faz isso. Essa era a maneira de reconhecer que a penalidade do pecado é ser expulso, é ser exilado,
é ser abandonado você ao seu próprio coração para todo sempre, e não há nenhum recurso em você para a sua alma, para a sua vida espiritual, para a sua vida psicológica, para a sua vida emocional. Quando você estiver completamente entregue a você mesmo, só vai ver o quê? Ódio, ressentimento, amargura, culpa. É um verme que nunca morre, não é? Como então vamos encontrar o caminho de casa? Como seremos trazidos de volta? A resposta é: vocês não podem voltar. Os inimigos são muito mais fortes. Vocês são os seus próprios algozes. E o versículo 15 diz: assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos, e ela se recusa a ser consolada, porque os seus filhos já não existem. O que é isso? Há 3 lugares da Bíblia, e eu já disse isso, onde Raquel chora pelos seus filhos. A primeira, em Gênesis 35, Jacó estava trazendo sua família para casa. A gente sabe que Raquel estava grávida do seu segundo filho, e estava voltando finalmente para casa, mas uma grande tragédia estava no caminho, em Ramá, porque a mulher, que era o encanto da sua vida, morreu ao dar luz ao seu filho, que ela tanto queria, ter filhos. E ela, quando estava morrendo, botou o nome do seu filho de Benoni, filho da minha dor, da minha tristeza, da minha aflição, porque ela sabia que estava morrendo de parto para que Benjamim vivesse, Ela não botou esse nome nele. Nós sabemos que Jacó mudou o nome do seu filho, filho da minha mão direita. A gente pode traduzir como bem-amado, filho da minha felicidade, Benjamim. Não foi esse o nome que a mãe botou nele, mas filho da minha dor, da minha aflição. Aqui é a primeira vez que acontece isso. A segunda vez a gente ouve isso aqui, anos mais tarde. O que aconteceu em Ramá? Ramá foi o lugar onde eram separados os filhos que iam ser levados para a Babilônia, como Jeremias está falando. Eles mataram os prisioneiros, fizeram prisioneiros e trouxeram os que sobreviveram para Ramá, para fazer assim uma seleção. Então a Ramá era uma estação onde era um acampamento de trânsito ali, sabe? Seria como onde os nazistas iam embarcar as pessoas naqueles trens para levar para várias partes. E você pode imaginar então quantas lágrimas foram ali, quantas Daniels foram levados embora com 15 anos de idade, quantas mães estavam chorando, quantas mães viram seus filhos com 12, 13 anos serem levados. As que não viram seus filhos mortos, viram seus filhos serem levados para sempre, para um outro país, para uma outra cultura. Não era para estudar fora e amanhã voltar para casa. Então, as lágrimas de Raquel são as lágrimas de cada pessoa que já chorou sobre a inhospitabilidade espiritual do mundo, que não pode satisfazer os anseios mais profundos da nossa alma, como mesmo homens seculares como Camus podem descrever tão bem. Seus desejos mais profundos são ter um amor que dura, um amor que não vira fertilizante, um amor que vale a pena, um amor que seja a própria vida e não a morte. Amar alguém que não está indo para virar fertilizante. Amar alguém que o amor dessa pessoa sustente a minha vida para sempre. Você percebe, cada mãe que já pegou um bebê, ou esse bebê vai ver a mãe virar fertilizante, ou ela vai ver o seu bebê virar fertilizante. Camus diria: essa é a vida, é a angústia. Você pode dizer: eu não gosto de pensar nisso quando olho para o meu bebê. Então, Camus dizia: você é ingênuo. Um dia você vai estar diante da angústia, mais angustiado do que aqueles que tiveram coragem de olhar. Camus disse que você deve ter coragem de fazer, porque se você reconhecer a realidade, você vai perceber, ele disse, que não só
outros lugares, como eu mencionei, outros planetas, mas não é a sua casa. Mas você vai descobrir que esse mundo também não é a sua casa, e não há nada nele para sustentar as necessidades da sua alma. Por isso ele achava que talvez a única saída filosófica era o suicídio. As lágrimas de Raquel são as lágrimas de cada pessoa que já chorou sobre essa percepção. Uma terceira vez em que as lágrimas de Raquel são mencionadas: Gênesis 35, Jeremias 31 e Mateus 2, que diz assim. Mateus cita o versículo de Jeremias 31:15, que Raquel está chorando pelos seus filhos, e Mateus diz quando isso se cumpriu. E ele diz assim: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, ela não quer ser consolada, porque eles já não existem. Mateus 2, 17, 18, cumprido. Mateus diz que Jesus cumpre isso. Como isso aconteceu? Mateus cita isso, a primeira vez em Mateus 2, quando Herodes mata todas as crianças, querendo matar Jesus, não é? Tentando matar o Messias, que supostamente ele viu como aquela ameaça que ele não podia encontrar, então matava todos os recém-nascidos. Assim ele acabaria matando o Messias também, não é? Então imagine quantas mães choraram. Jesus escapa, com isso ele vai para o Egito, é o exílio, não é? Como o exílio de Israel, e eles vão para o exílio. Isso é interessante. Não só isso, mas se você entender toda a carreira de Jesus, Jesus está sempre no exílio. Jesus diz assim: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar para deitar a cabeça. É óbvio que Jesus tinha lugares para dormir, queridos. Ele está dizendo o seguinte: eu sou sempre um estrangeiro nesse mundo, eu não sou daqui. Ele diz: esse mundo me odeia porque eu não sou desse mundo. Por que não? Ao dizer coisas assim, a família de Jesus pensou que ele era louco, os irmãos. As autoridades queriam matá-lo. Seus amigos eram completamente estúpidos. Ele, portanto, não tinha nenhum lugar para ir, além de não ser, ele estava exilado de todas as formas aqui, não é? Então ele sempre foi um desabrigado, a gente pode dizer assim, um exilado. Jesus era um desabrigado. Finalmente, no final da sua vida, ele se dirigiu para Jerusalém. Lucas 19 diz que quando ele viu Jerusalém, ele chorou sobre ela. E Mateus diz que quando ele chorou, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, como desejei poder tomá-la sob minhas asas. Essa é a língua de uma ave mãe, não é? Isso é poderoso e ousado, que nos evangelhos nós temos Jesus o Messias chorando como uma mãe que chora deliberadamente, não é? Como Raquel chorando em Ramá, não é? Ele, a gente pode dizer, é a verdadeira Raquel, que vai morrer em trabalho de parto para que um povo nasça. Quando ele chegar à cruz, você sabe o que Hebreus 13 diz? Ele aponta a cruz que estava fora do portão, não é? Fora do acampamento. Exatamente o que acontecia com o bode expiatório. Estava fora da cidade, ele foi expulso. Ele é o verdadeiro bode expiatório. Ele entrou no exílio final, que é o abandono final de Deus. Porque o Éden não era a casa de Adão por causa do Éden, mas por causa de Deus. Não é que nós somos destituídos de um lugar maravilhoso. Nós sabemos que lugares maravilhosos não consertam o nosso coração. Vá para a ilha mais maravilhosa, com o mar mais maravilhoso, com a paisagem mais maravilhosa e com a comida mais maravilhosa, e você ainda vai sentir o que Camille diz: náusea. O pai expulsou, e a única maneira de voltarmos era
era Raquel morrer para que nós nascêssemos. Nós merecemos o exílio, nós merecemos a angústia, nós merecemos o que Camille disse, náusea. A vida é náusea, porque a vida é náusea, porque Agostinho realmente chegou além do que Camille, algo que eu acho que grande parte dos cristãos não chegaram hoje. É por isso que tem cristãos que dizem, não podem dizer mais como Agostinho: nossa alma não encontra descanso enquanto não encontrar a Ti. Nós somos feitos para Ti, porque hoje tem cristãos dizendo que encontraram Deus e não encontraram descanso, que nem esse mundo é a sua casa, mas que nem Deus é a casa deles. Eu não sei onde alguém está para poder dizer isso e achar que realmente está honrando Deus de alguma forma. Essa pessoa foi muito além e muito mais distante, e de uma forma muito mais profunda ofende Deus muito mais do que Camille. Pelo menos Camille não acreditava em Deus, não dizia que Jesus é o que Ele é, para depois dizer que Jesus faz parte da náusea também. Não foi suficiente, não é suficiente. Isso é pior do que dizer que Deus não existe e que a vida, a única questão filosófica é o suicídio. É pior dizer: eu posso ter Jesus e o suicídio, porque Jesus e a náusea é a mesma coisa. Camille dizia que a única questão filosófica era o suicídio, porque ele achava que tudo era fertilizante. Eu disse que encontrei a própria vida, mas ainda acho que talvez a solução seja o suicídio, porque a náusea continuou, porque Jesus não era uma solução para isso. Quem você acha que está dizendo as piores coisas a respeito de Deus? Quem diz que Ele não existe, ou quem diz que Ele existe é um mentiroso? Ele foi o bode expiatório. E sabe o que Ele disse? Vocês não têm casa, não têm mesmo. Vocês são exilados. A náusea. Enquanto vocês não estiverem em casa, como Agostinho disse, vocês vão ter só isso. Mas na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Vocês voltaram para casa. Eu vou ser a Raquel morrendo em dores no parto da nova vida que vocês vão ter. Vocês vão nascer de novo, mas para isso eu terei que morrer. Para isso eu vou perder totalmente minha casa. Para isso eu vou conhecer o exílio final. Eu já estou no exílio neste mundo. Esse não é minha casa, eu não sou daqui, mas eu vou mais longe. Eu não só levantei do meu trono, me despi da minha glória, me tornei um homem, me humilhando ao máximo, me tornando um ser humano, mas um homem de dores, que se submeteu a todas as coisas para que vocês nascessem, de novo. E eu vou preparar um lugar para vocês. E na casa do meu Pai, muitas moradas, fica extensa a tradução, há muitos quartos. Vocês têm uma casa na casa do meu Pai. E se não fosse assim, eu vos teria dito. Você pode estar construindo uma casa nesse mundo ainda, queridos, porque você pode achar de alguma maneira, mas vai desmoronar. Mesmo Camille sabia isso. É angústia. Cada coisa boa aumenta a minha angústia, não diminui, porque eu já sei, isso não dura, isso não vai durar muito tempo. Um filho, que lindo, é uma casa, vai virar fertilizante. Que lindo, eu casei, você acha maravilhoso, isso devia aumentar a sua angústia, vai acabar. Ou você enterra a sua esposa, ou a sua esposa te enterra. É isso que é a sua casa? Camille vai dizer, isso é náusea. Você vai chegar uma hora que vai pensar,
é melhor eu dar um tiro na cabeça ou esperar que processos naturais acabem com a minha náusea? Se, como ele acreditava, Deus não existe, então não é melhor acabar com tudo? Porque eu tenho que sentir náusea mais alguns anos? Você constrói uma grande família, ou você encontra o amor da sua vida. Um de vocês vai assistir, o outro virá fertilizante. Quando Jesus diz: eu vou para a casa do meu Pai para preparar lugar para vocês. Ouça, os melhores pais e mães são apenas um eco fraco disso que Jesus está dizendo. É só um emblema, é só uma seta. As casas mais bonitas, os lares melhores, são apenas um eco disso. Até você reconhecer que, até que você perceba que essa casa que você ainda está procurando é totalmente parte do próprio drama da existência humana, você ainda vai achar que alguma coisa além de Deus. Você não vai chegar onde Agostinho chegou, que disse: nós fomos criados para ti, e nossos corações lá encontram descanso. Enquanto não descansar em ti, você vai acabar sendo um cristão como hoje está. Eu encontrei Cristo, mas ele não era o que Agostinho disse, não era um descanso. E se ele é um descanso hoje, eu não posso confiar que ele é um descanso quando eu estiver morrendo, e muito menos depois que eu tiver morrido. Se na única vida que eu vivo ele não é o que ele diz, como é que eu posso acreditar que ele será o que ele disse na outra vida? Se Jesus não foi o que ele disse que seria para mim agora, como eu posso dar credibilidade à sua palavra de que ele será no futuro? Se ele mentiu sobre o hoje, eu não posso acreditar sobre o amanhã. Você tem que decidir se Jesus é verdadeiro ou não. Mas Jesus abriu a porta, Jesus pagou o preço infinito de uma morada na casa do seu Pai para você. Não são os milhões de dólares. Eu estava vendo o apartamento mais caro do Brasil inteiro. O condomínio é 25 mil reais por mês. Aqui no Leblon só tem um. Todos foram vendidos, mas ainda tem um. Se você quiser, eu acho que é 38 milhões à vista, se você quiser comprar, porque um dos compradores resolveu vender, mas já até fez grande parte dos acabamentos interiores, e vão entregar daqui a 6 meses os apartamentos. Só tem acho que 8. A cobertura deve ser uns 100 milhões. Então aqui, alguns minutos, você pega um carro, você chega lá, e mesmo sendo o seu, você tem que pagar 25 mil reais por mês só de condomínio, fora as outras taxas e PTU, essas coisas. Se você acha que isso não seria fertilizante também, é muito mais do que qualquer coisa parecida com isso. Jesus está dizendo: eu vou preparar uma casa para vocês na cruz, vou preparar uma casa para vocês debaixo da ira do meu Pai, porque o que vocês merecem é o exílio final e a angústia final, mas então eu vou tomar isso. Agora, jamais diga crer em Cristo e achar que Ele não bebeu toda a angústia, todo o exílio, para que você tivesse uma casa. Você não honra Cristo assim. Não fale nada sobre Ele, se você não vai falar a verdade. Se Ele não é real para você, não desfigure a verdade de Deus para justificar que você se sente ainda como Camille se sentia nesse mundo. Pelo menos ele era ateu. Pelo menos ele dizia que essa vida é horrível exatamente por não existir o que você diz que existe. É uma pessoa mais digna. Por fim, e já chegou o fim, não é? O que significa para nós? Significa um novo relacionamento incrível. Versículo 31, 34.
Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Essa aliança que eu farei agora com a comunidade de Israel, declara o Senhor, eu porei a minha lei no íntimo deles, e vou escrever nos seus corações. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Agora, aliança é uma palavra para relacionamento. Uma aliança significa, vou dar-lhe um relacionamento muito mais íntimo comigo, que Adão teve comigo no Éden. Moisés foi o mediador da primeira aliança, e matou os animais, e aspergiu o sangue para expiação. Se você estivesse lá, como você se sentiria, queridos? Talvez você sentiria um pouco melhor a tua miséria do que você tem sentido. O culto no Velho Testamento com Moisés era muito instrutivo, não é? Mas eu não acho que era lindo. Você vê aqueles rios de sangue, você vê aqueles montes de animais chegando, você vê a faca no pescoço deles. Esse era o culto. Você está num culto hoje, mas não era assim o culto deles. Você chegar no final do culto com sangue espalhado por todos os lados, com uma quantidade enorme de animais mortos, você veria que miséria é o nosso pecado. Seria assustador, não seria? O final de cada culto não era assustador? Todo aquele sangue derramado, todo aquele animal queimando no altar, todo aquele cheiro, todo aquele rio de sangue. Não apenas temeroso, isso derrete, não é? Essa é a razão porque John Newton tem essa linha no hino. A nova aliança, aconteceu algo muito mais terrível do que animais e animais mortos. O próprio Filho de Deus morreu. Não é uma metáfora. Não diminua isso. Não diga que você precisa de Cristo e mais alguma coisa. John Newton diz assim, falando sobre isso numa linha de um hino maravilhoso dele: nosso prazer e nosso dever, embora opostos antes, ou seja, eu tinha prazer no pecado e Deus na santidade. Agora que nós vimos a beleza do Cordeiro de Deus, o meu prazer e o meu dever se uniram e foram unidos pela sua beleza. Quando você assistir a Moisés conduzir a adoração, não teria sido bonito, queridos, teria sido incrível, teria sido terrível, mas não bonito. Quando você vê o sacrifício de Jesus se entregando por você, e você vê a última e a verdadeira Raquel chorando de trabalho de parto e morrendo nesse trabalho de parto para que você pudesse nascer no reino de Deus, para que você para que você fosse tirado do exílio final. A lei, que nada mais é do que a descrição do caráter de Deus, não é mais algo que te condena. Você não está mais debaixo da lei, você não está mais numa relação judicial com Deus. Todas essas coisas você vai ver como a perfeição de Deus. A lei torna-se algo que eu quero cada vez mais me deliciar e me agradar, porque esse Deus é a coisa mais linda que eu conheço, e a verdade revelada dele, na sua palavra, do seu caráter, é a coisa mais atraente para mim. O Espírito Santo queima em seu coração e torna-se em você. Ele diz: essa é a nova aliança, eu vou escrever assim a minha lei nos corações dele. Não é que agora eu tenho uma lei judicial contra mim no meu coração, é que eu tenho agora os amores de Deus, aquilo que Deus ama, aquilo que Ele se deleita. Se você receber esse novo relacionamento de aliança em Jesus Cristo, por causa do que Ele fez na cruz por aqueles que o Pai deu a Ele, você vai neste mundo
ter o Espírito Santo. O que é ter o Espírito Santo, queridos? Nada mais é do que parte do céu que você já tem. Ele é o penhor. Se o Espírito habita em mim, toda a plenitude da santidade que eu vou ter eternamente, eu tenho um penhor dela, tenho parte dela, da alegria, da paz, da santidade, do amor ao que antes eu odiava, do ódio ao que antes eu amava. E eu vou começar cada vez mais e mais ter contato com isso através da palavra e da oração. E eu sei que quando eu acordar, como o Salmo 17 diz, quando eu acordar, quando finalmente eu acordar da morte, eu verei a sua face e eu ficarei satisfeito ao ver a sua semelhança. É um verso profundo, não é? Você foi construído para a glória de Deus. Agostinho não estava tirando da sua mente, ele não era um filósofo agora, ele está falando sobre um homem regenerado. Quando ele diz: nossas almas são inquietas, não é? Elas não têm paz, porque elas não têm casa, e elas são assim, não encontram descanso em Ti, porque elas são feitos para Ti. Tu é o nosso lar. Você finalmente vai estar em casa, e você não vai quebrar, queridos, você não vai se desintegrar. Finalmente você realmente chegou em casa. Você percebe que Paulo, em 2 Coríntios 4, mesmo agora, ele diz que nós olhamos para a glória de Deus na face de Cristo, pois que Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento dessa glória, agora na face de Cristo. O que ele quer dizer? Que é possível através do Espírito Santo, agora mesmo, que você conheça cada vez mais de tudo aquilo que a sua alma foi feita para, e que não é fertilizante, e que isso é muito maior do que qualquer coisa que esse mundo possa produzir, de maneira contrária à que a sua alma mais precisa. E há uma estabilidade em você, não é? Independente de como a vida vai correr, porque você vai experimentar coisas difíceis no mundo, sabe? Você vai ser capaz de enfrentar qualquer instabilidade na vida. Por quê? Um dia você vai ter que enfrentar a doença, você vai ser curado de muitas delas, mas um dia você vai enfrentar a doença que finalmente não haverá saída para ela. Mas mesmo quando você experimentar a doença causa uma alienação, não é, nos nossos corpos, mas isso não vai levar você para o exílio, porque a grande doença já foi curada, sabe? Você nessa vida vai experimentar às vezes dívidas, e mesmo quando você experimentar alienação econômica, você não vai ser destruído por essas coisas, porque a sua grande dívida já foi paga. Pense na estabilidade que isso traz para nós. Você agora visita regularmente sua casa, apesar de não estar plenamente morando nela, mas através da palavra, através da oração, da contemplação da glória de Deus na face de Cristo, você diariamente está em casa. E agora você tem o suficiente para o percurso até lá. No final dos tempos, no final do Apocalipse 21, nós vemos a cidade de Deus, a casa do Pai, finalmente descendo, e quando a morte finalmente for tragada, finalmente, definitivamente, Camille estava certo ao dizer que tudo é angústia no mundo em que todos são fertilizante e que o reino é o reino da morte. Você só vai finalmente ver todas as coisas com clareza absoluta quando não houver mais nenhum eco da morte, de nenhuma forma. E isso nós já temos o suficiente agora para cantar com Paulo: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Nós que moramos em cidades como Rio de Janeiro,
e as grandes cidades, há pessoas morando em ruas, em parques, e é sempre uma vida miserável, queridos. Mas normalmente parques são lugares bonitos, mas apesar de serem bonitos, eles foram feitos para você ir lá, olhar a natureza, olhar muito bom e voltar para casa. Parques são bonitos, mas não são sua casa. Se você morar num parque, a sua vida, em vez de ser plena, é uma vida miserável. Quando você vê pessoas morando assim em parques, não é? Você vê que o fedor, a sujeira, porque o parque não foi feito para sustentar a vida de alguém, ele é só uma beleza que você deve contemplar, que bom, tirar umas fotos e voltar para casa. Porque aquele parque, apesar de ser bonito, não pode sustentar a vida. Se alguém resolve morar lá, ele é um mendigo, ele fica sujo, e ele também suja o parque, e o parque vai ficando cada vez pior, menos bonito. Você entende? Essa é a metáfora. É uma metáfora. Olhe para as suas casas, olhe para as suas carreiras, olhe para os seus amigos, olhe para a sua família. É apenas um parque. Se você só olhar da maneira certa, é bonito, mas se você resolver fazer do seu casamento a sua casa, você vai ser um mendigo. Seu casamento não pode sustentar a sua vida, teu trabalho não pode sustentar a sua vida. Você vai ser miserável, e não há saída para essa miséria. Enquanto uma pessoa morar num parque, ele é um mendigo, ele vai ficar sujo, porque o parque não tem capacidade de sustentar a sua vida. Nenhuma dessas coisas. Um parque é maravilhoso, seu casamento é uma coisa maravilhosa, sua casa pode ser algo maravilhoso, sua carreira maravilhosa, seus amigos maravilhosos, mas eles só são um parque. Só Deus é a nossa casa. A menos que você reconheça isso, a menos que você faça finalmente do seu relacionamento com Deus sua única casa, a menos que o Espírito Santo tenha te levado a isso, você vai encontrar miséria em cada coisa boa que você acha que existe nessa vida, e você vai ser uma miséria para o casamento, vai ser uma miséria para o seu trabalho. Além daquilo não sustentar você, você vai ser um elemento enfeador daquilo, destruidor daquilo, porque aquilo não é casa. Você vai sentir alienação, e você vai levar essa alienação para aqueles ambientes que deviam ser belos. A Bíblia diz: seca as tuas lágrimas, Raquel, porque há esperança no Deus Altíssimo. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto, Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo.